Bem-vindo a mais uma videoaula do ensino universitário Matemática Simples. Na videoaula de hoje iremos estudar os testes de hipótese para a média, um assunto que normalmente é estudado nas cadeiras relacionadas com a área de estatística. Ora, eu vou descrever todos os passos que normalmente são tomados para resolver um teste para a média. E normalmente estes são os mesmos passos que se costumam tomar para outros tipos de testes, testes para a proporção, para a variância, testes de independência. Portanto, a primeira coisa que convém identificar é quais as hipóteses do teste. Como estamos a falar de testes para a média, e normalmente o parâmetro utilizado para a média é este μ, temos o teste bilateral, em que se pretende testar se a média é igual a um determinado valor ou se é diferente desse mesmo valor. Temos também o teste unilateral à direita, em que se pretende testar se a média é igual a um valor ou, como alternativa, se é maior do que este. Já vi em alguns livros aqui, em vez do igual, aparecer o menor ou igual também. E, finalmente, o outro teste, o teste unilateral à esquerda, em que se testa se a média é igual a um valor ou, como alternativa, se a média é menor do que um valor. Ora, o tipo de testes vai influenciar a região crítica que vai ser estudada e que vai ser calculada para cada um dos testes. Normalmente, esta identificação do tipo de hipótese vem no próprio enunciado. Também torna-se claro se pretende testar se é igual, se é diferente, se é maior ou se é menor. O segundo ponto de um teste consiste na escolha da estatística de teste. E, relativamente à média, temos de considerar três situações distintas. Primeiro, quando a variância da população, o sigma ao quadrado, é conhecido. E, nesse caso, a estatística de teste, que digamos que vai ser o valor que nos vai permitir concluir se aceitamos ou não aceitamos a hipótese nula, a hipótese H0. A estatística de teste, no caso da variância conhecida, é dada por esta expressão raiz de n vezes xn barra menos μ sobre sigma, em que o n é o tamanho da amostra, o xn barra é a média da amostra, o μ é o valor a testar, neste caso a média da população, e o sigma é a variância, ou o desvio padrão, neste caso, da população, sendo que este valor, como a variância é conhecida, o desvio padrão, o sigma, que é a sua raiz quadrada, também é conhecida. Depois temos duas situações quando a variância da população não se conhece. Quando a amostra é menor do que 30 elementos e quando a amostra é maior do que 30. A diferença entre um e outro, embora a expressão da estatística de teste seja a mesma, a variável que vai ser utilizada, ou melhor, a tabela que vai ser utilizada para a construção da região crítica vai ser diferente num caso e noutro. Já agora, esta tabela do N01 é a tabela centrada da curva normal centrada e reduzida, que já foi estudada em aulas anteriores. Esta tabela aqui é a tabela T-Student, que não foi estudada anteriormente, mas nós já vamos ver como é que esta tabela funciona. Também já tenho aí a tabela para nós conseguirmos calcular e obter os valores que precisamos para a construção da região crítica. Eu tenho estado sempre a referir a região crítica, claro que também faz parte de um dos momentos deste estudo de testes e hipóteses, que é a construção da região crítica, que, como eu havia dito, depende inteiramente se o teste é bilateral, se é o lateral à direita ou o lateral à esquerda, e para tal temos que ir à tabela adequada. Está bem? Depende, ou vamos à tabela normal, ou então vamos à tabela T-Student, para obter este parâmetro C alfa sobre 2 para o caso do bilateral, e o C-alfa para o caso do teste unilateral. Finalmente, depois de calcular a estatística de teste, e já estamos no quarto passo, convém tirar conclusões como: se a estatística de teste, ou seja, se este valor aqui, considerando o μ como o valor a testar, caso a estatística de teste pertença à região crítica, então rejeita-se H0. Caso não pertença, aceita-se H0. Só a jeito de conclusão, antes de resolvermos um exercício e compreendermos todos estes passos, só identificar aqui todos os parâmetros que estão a ser utilizados: μ, média da população, o μ0, a média a testar, o xn barra, a média da amostra, como eu tinha dito, o sigma é o desvio padrão da população, o s é o da amostra e o n é o número de elementos da amostra. Ora, vamos então resolver um exercício sobre um teste para a média. Ora, num estudo efetuado, um cientista afirma que, em média, uma espécie de inseto vive mais que 72 horas. Para confirmar a sua hipótese, o cientista recolheu uma amostra com 25 insetos, que viveram em média 73,5 horas, com uma variância de 9 horas.
teste com nível de significância 5%, a afirmação do cientista. Bom, todos os parâmetros aqui são relativamente conhecidos, portanto, este 25 insetos é o N, este 73,5 é o tal XN barra que está aqui referido, e as 9 horas é a variância da amostra, está bem? Estamos a considerar a amostra. Ora, o que é este 5% e onde é que ele vai entrar no nosso teste? Ora, o nível de significância é como se fosse uma espécie de margem de erro, porque todo o teste tem que ter uma certa margem de erro, o teste de estatística. Normalmente os valores habituais do nível de significância até são 1% ou normalmente 5%, e estes valores vão depois ser utilizados quando vamos encontrar este C-alfa ou este C-alfa sobre 2 nas tabelas adequadas ao teste. Portanto, nós vamos ver, quando formos construir a região crítica associada a este teste, vamos ver onde é que este 5%, este nível de significância, que até se costuma dizer que é um erro tipo 1, se obtém, claro, com recurso a estas mesmas tabelas. Mas, primeiro vamos organizar todos os dados que nós temos aqui, que é o meu conselho também, quando estiverem a fazer um exercício deste género, organizem bem a vossa informação, começando por a média, que é igual a 73,5, o N é 25, a variância é que é o S ao quadrado é igual a 9, logo o S vai ser a sua raiz quadrada, que é 3. Estas 72 horas têm a ver com a hipótese do teste. Então vamos começar já por percorrer todos os passos que estão aqui associados a este teste de hipótese. Primeiro vamos identificar as hipóteses. Como o cientista afirma que os insetos vivem mais do que 72 horas, estamos perante um teste unilateral à direita. Isto é, estamos a verificar se os insetos vivem 72 horas ou se vivem mais do que 72 horas. Então vamos já formalizar as nossas hipóteses. Portanto, ficamos com H0 e H1. H0 é a média é igual a 72. Só refazer aqui um bocadinho o μ. E o H1 é, e esta é a hipótese do cientista, que os insetos vivem mais do que 72 horas. Segundo ponto, portanto, este primeiro ponto é simples, vem do enunciado, claro está. Segundo ponto, vamos escolher a estatística de teste. Primeiro, será que a variância da população é conhecida ou é desconhecida? No problema, a única variância que é conhecida é a variância da amostra. Portanto, como em nenhum momento nos é dito que a variância da população é igual a um determinado valor, então, neste caso, a variância é desconhecida. E mais, o facto da amostra ter menos do que 30 elementos, tem 25 elementos, leva-nos a utilizar esta estatística de teste que está aqui, está bem? Há quem meta isto, estatística de teste, igual a raiz de n, vezes xn barra, menos μ a dividir por S, e isto segue uma distribuição t de student com 24 graus de liberdade, porque aqui é tn-1. Vamos ver já a nossa distribuição t de student, é muito parecida, o gráfico dela é muito parecido com a normal. Aliás, para valores elevados do n, ela acaba por se aproximar da curva normal, também tem a ver com o teorema do limite central, mas não vamos entrar por aí. Portanto, nós estamos perante a linha aqui do 24 da nossa tabela t de student. Eu até já vou ampliar um pouco mais isto, para nós conseguirmos ver esta linha do 24. Ok. Vamos precisar dela depois quando formos construir a nossa região crítica. E é já o próximo passo. Como se trata de um teste unilateral à direita, nós vamos andar à procura deste C-alfa. Ora, a nossa região crítica é C-alfa até mais infinito. Já vi em alguns livros também este C-alfa com um intervalo fechado. Já agora, onde é que eu vou buscar este C-alfa? Como a tabela t de student tem praticamente o mesmo aspecto da tabela normal, centrada e reduzida, este C-alfa corresponde ao valor para o qual a sua área à direita vale alfa. Como nós estamos a efetuar um teste com um nível de significância 0,05, vamos andar à procura naquela tabela do nível de significância 0,05. Ora, vejamos onde é que ele está. Portanto, primeiro, estas tabelas, na primeira coluna, têm os graus de liberdade, que nós já identificamos, neste caso, como sendo 24, e nesta primeira linha tem o tal alfa, até a letra é a mesma, e nós, neste caso, vamos utilizar o 0,05. Portanto, estamos mesmo aqui no meio da nossa tabela. Aliás, se vocês virem aqui, o desenho da curva é exatamente o mesmo. Então, vamos procurar, estamos aqui na coluna do meio, o nosso 24, que está aqui,
1,711. Então a nossa região crítica vai ser igual ao intervalo desde 1,711 até mais infinito. O que é que isto quer dizer? Que nos falta só o passo em que calculamos a nossa estatística de teste e caso esse valor esteja dentro da região crítica, nesse caso considera-se que a hipótese H0 se deve rejeitar, aceitando-se a hipótese H1. Caso o valor da estatística de teste não pertence a este intervalo que eu acabo de calcular, então, nesse caso, aceita-se a hipótese H0. Portanto, estamos no último momento mesmo, que é só calcular a estatística de teste. Vamos a isso. Portanto, a nossa estatística de teste, vamos considerar que a nossa raiz de n, vamos só calcular neste caso a estatística de teste, raiz de n é raiz de 25, o xn barra é 73,5, o μ vamos considerar o nosso valor a testar, o 72, e cá em baixo metemos o sigma, o S, desculpem, que neste caso vale 3. E agora é só calcular este valor e verificar se ele pertence ou não pertence à região crítica. 73,5 menos 72 dá 1,5. Vou ter que multiplicar isto por raiz de 25, que é 5, e dividir por 3, e o nosso valor vai ser 2,5. Então estamos no último momento, que é tirar a nossa conclusão de acordo com a estatística de teste. Ora, como o valor da estatística de teste, a estatística de teste pertence à região crítica, porque o nosso intervalo, note que vai desde 1,71 até mais infinito, logo rejeita-se H0, aceitando-se H1. Ou seja, o cientista tem ou não tem razão. Com um nível de significância de 5%, aceita-se a hipótese do cientista. E normalmente estes são os passos que se costumam realizar por esta ordem, por uma ordem diferente, mas acaba sempre por se recorrer a uma tabela adequada, acaba sempre por ter uma expressão da estatística de teste. Até muitas pessoas acabam por dar as estatísticas de teste e as tabelas adequadas. Cabe ao aluno depois fazer a construção das hipóteses, da região crítica adequada. O que é importante aqui? Primeiro, saber identificar qual é o tipo de teste em causa. E estes testes para a média normalmente existem, como vocês podem ver, 3 situações distintas. Depois, tendo em conta as próprias características da nossa amostra e as hipóteses que são colocadas, a informação que é colocada sobre a amostra e sobre a variável em causa, saber qual é a estatística de teste e qual a tabela a trabalhar. E depois de construir a região crítica e calcular a estatística de teste, tirar a conclusão adequada. Se tiverem mais ou menos em conta e bem presentes todos estes passos para os diferentes tipos de testes, provavelmente não vão ter grandes dificuldades para resolver exercícios sobre este assunto. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.